Sejam bem-vindos ao Que Conversa é Essa? Hoje o tema é o crime contra a mulher, a violência doméstica. Eu gostaria inicialmente de agradecer à Escola Superior de Advocacia da OAB, a ESA, por abrir esse espaço de discussão tão importante. Gostaria então de agradecer o nosso presidente, o Dr. Marcos da Costa, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção São Paulo. Também a doutora Ivete Senise Ferreira, diretora da ESA, da Escola Superior de Advocacia da OAB, e a doutora Mônica Senatori, que é a nossa coordenadora geral aqui da ESA. Eu gostaria também de apresentar as minhas convidadas, a doutora Tayana Filabroto, que é psicóloga, pós-graduada pela USP em terapia comportamental. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer. Prazer e alegria é nossa. A doutora Natália Negretti, que é antropóloga e doutoranda em Ciências Sociais pela Unicamp. Também seja muito bem-vinda, Natália. Muito obrigada pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Doutora Kátia Bolos, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB. Boa tarde, obrigada, é um prazer estar com vocês todas aqui, agradeço o convite. Nós que agradecemos a sua presença, doutora Kátia, e a doutora Patrícia Chalfun Orrim, que é delegada de polícia titular da 4ª Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, me sinto honrada com essa oportunidade e estou à disposição. Eu estou também muito feliz por ter uma bancada feminina com mulheres tão interessantes e com certeza aprenderei muito hoje aqui com vocês. Eu quero também dizer a quem nos assiste que é possível enviar perguntas e comentários pelo Facebook e pelo YouTube da ESA. O YouTube é youtube.com/ESAOABSP. O Facebook é facebook.com/OABESASP, é ao contrário. E vocês também podem acessar o site e conhecer os nossos cursos da ESA no www.esaoabsp.edu.br. Então, de início, eu gostaria que vocês, as convidadas aqui hoje do Que Conversa é Essa, me fizessem uma análise sobre esses 12 anos da Lei Maria da Penha, da Lei 11.340/2006, que completou agora no dia 7 de agosto, 12 anos, e foi concomitante a esse aniversário da Lei Maria da Penha, uma série de crimes violentos contra as mulheres. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre esses últimos acontecimentos. Bom, primeiramente, eu acho importante destacar que a preocupação com a violência doméstica é um fenômeno recente, tá? E intimamente relacionado a fatores culturais, sociais, sociológicos, né? Nós temos uma convidada que pode nos auxiliar, e também culturais, também econômicos. Isso porque a nossa sociedade, ela sempre privilegiou o gênero masculino em detrimento do feminino, né? Na sociedade patriarcal até hoje. E em razão, né, desses fatores, veio a Lei Maria da Penha, né, que também tem inspiração em diversos instrumentos internacionais celebrados pela ONU, tá? Ela completa, como a doutora acabou de falar, 12 anos no dia 7, e isso é uma vitória, justamente para tentar combater esse ciclo. E, inclusive, a doutora pode nos ajudar bastante em relação ao ciclo de violência doméstica. Na verdade, nós não conseguimos falar em violência doméstica, violência contra a mulher, se a gente não falar de relacionamento abusivo, né? Que nada mais é do que definido como uma relação de poder, né? Na verdade, onde tem um submisso e um dominante, né? E eles acabam ali se encontrando e tendo uma dinâmica aí bem patológica, né, nessa relação. E aí acaba acontecendo aí, a gente precisa entender, avaliar, né, essa situação, esse caso, e entender o que está por trás disso. Então é aí que entra o psicólogo, né, para poder também fazer uma análise a respeito da história de vida, do que está por trás, da autoestima da mulher, né? Eu entendo também que isso vem ao encontro desta mudança de pensamento e de atitude da própria mulher.
Porque em muito tempo, esse tempo nós sabemos que vimos de um regime patriarcal, né, de submissão, né, que é relegar a mulher relegada ao papel de colaboradora, o papel, na verdade, que era entendido como secundário ou menor, quando, na verdade, né, era o esteio, né, e da família. Então, no momento em que ela começa a perceber que tem direitos, e esses direitos são violados, quando sofre uma violência, ela tem que se enxergar como vítima, porque quando tudo parece que é possível, porque faz parte do relacionamento, da família, né, pode ser punida porque não agiu de acordo com aquilo que se esperava, né, quando ela percebe que não, que ela é uma pessoa, que ela tem direitos, que ela tem deveres também, mas esses deveres nunca se recusou de cumpri-los, né, só que percebe que o protagonismo dela é importante, para se enxergar como pessoa, e também como mãe, e também como esposa, e também, enfim, como companheira. O que é importante é ela se enxergar, esta mudança de comportamento aparecer, e aí é que vem a violência, porque a violência sempre existiu. E nesse contexto, doutora Kátia, esse caso da advogada também, Tatiane Spitzner, que foi morta pelo namorado, né, pelo marido, Luiz Felipe Manvalier, já houve denúncia, inclusive, na comarca de Guarapuava, no Paraná, e foi um crime que chocou muito a sociedade em geral, pelo seguinte... Na verdade, eu disse que ela foi morta, mas ele nega. Então, vamos aqui pelo princípio da presunção de inocência, afirmar que, em tese, né? E porque agora que o processo vai começar e muita coisa ainda vai acontecer. Mas as imagens, isso é extreme de dúvida, né? Que foram, colhidas no elevador e etc. Foram imagens que foram muito comentadas, muito veiculadas. E eu gostaria de saber, a partir dessas imagens, né? Que inclusive incitou um outro crime assemelhado em Brasília, né, que também houve um crime muito parecido ocorrido em Brasília. Eu não sei se existe uma relação, eu não sei se existe uma influência pela prática de determinado modus operandi em relação a outros possíveis autores. O que vocês pensam dessa onda que de repente se instala a partir de um delito, outros delitos parecidos começam a ocorrer? E qual é, diante de tudo isso que a gente está falando sobre o papel na história da humanidade, do seu papel doméstico, seu papel profissional, essa passagem da mulher do espaço doméstico para o espaço público, como que vocês enxergam, né, uma mulher sendo arrastada por um homem num elevador? Isso acontece do dia para a noite, doutora? Não, pelo contrário, né? Isso é um ciclo de violência, ela passa por várias fases. Na primeira fase, ela acha que isso é normal, ela não consegue se identificar como uma vítima. Né? Por quê? Porque geralmente o agressor é uma pessoa que apresenta um comportamento para a sociedade extremamente, né, diferente do que em casa. Ele é um bom vizinho, ele é um bom pai, ele é um bom filho. Então, ela pensa assim, poxa, será mesmo que eu estou vivendo uma violência doméstica ou que ele me ama demais? Será que ele opina sobre a minha roupa porque ele gosta demais? Então, ela não identifica, né, que ela está numa situação. Ela fica com muita dúvida, né? Ela se questiona muito e isso gera uma insegurança, né? E, se me permite, também confunde o fato de proibir, por exemplo, que use determinadas roupas, que frequente certos lugares, até a casa da família, a casa dos pais e tal. Por quê? Ela diz, não, ele tem ciúme. É como se fosse alguma coisa que fosse, né, natural e também, olha, é porque ele tem ciúme, não é por outra razão. E não é ciúme, na verdade, é mesmo aquele sentir, aquela sensação de poder, porque é uma disputa de poder, né? Eu submeto e você é submetida. Ainda que esteja, de alguma forma, né, na cabeça dela, de uma forma ainda não elaborada. Ele tenta afastar ela da convivência das da pessoas, família, para justamente evitar que alguém, talvez, né, depende do caso concreto, que opine, não, peraí, você está num relacionamento abusivo, como a doutora falou. Isso. E doutora Natália, me diga uma coisa, existe uma diferença em relação a postura da mulher, ao papel da mulher, de acordo com a classe social que ela ocupa? Eu fiquei um pouco pensando nesse caso específico relacionado a Tatiane, pensando um pouco em algumas representações
de um perfil de mulher que é agredida ou não, né? E como isso é reiterado também em algumas narrativas. Me parece que dentro dessa veiculação de extrema intensidade desse caso específico, alguns modelos estão sendo reiterados justamente por ela ser uma advogada, né? Então, isso havia alguma ideia, e imagino que respeitosamente, mas relacionado à própria área jurídica, às vezes isso é legitimado e reiterado, de ligar a violência a determinados grupos sociais, né? Então, esse caso, ele é interessante para a gente explorar também discriminações a respeito dessa ideia, que são promovidas em distintas esferas sociais, né? E esse caso específico, ele mostra que a relação conjugal, relações de violências, elas têm muito mais questionamentos para a gente se atentar do que elaborações relacionadas a patologias ou então o que é normal ou não, né? Da parte dos estudos de gênero, você tem uma promoção muito grande de categorias e de questionamentos relacionados à própria noção de gênero e violência, né? Então, são observações que consideram tanto uma interseccionalidade, né, a respeito das mulheres, mas que também tenta pensar como as próprias áreas profissionais têm elaborado também discursos a respeito das relações de violência, né? Sem dúvida. E é interessante também, eu queria saber um pouco isso, que vocês me trouxessem um pouco a visão de vocês, porque nós que militamos, né, no corpo a corpo, temos aqui uma socióloga, antropóloga, uma delegada de polícia, uma psicóloga, a doutora Kátia Boulos, advogada e presidente da Comissão da Mulher Advogada. Nós sabemos que isso acontece com grande frequência, mas a gente também pode observar que alguns tipos de delito, a depender da vítima ou do autor, tem mais repercussão na imprensa do que outros, né? Então, assim, a gente sabe, principalmente numa delegacia, que é onde está, de fato, a ponta dessa problemática, que isso acontece minuto a minuto, e as mulheres, principalmente as mulheres negras, hipossuficientes, e a mídia não se interessa tanto pela violência que esse tipo de mulher, com esse perfil, né, que não é classe média, não necessariamente, né, passa, né, esse sofrimento. Então, por que o sofrimento de algumas mulheres vale mais do que outros para a mídia? Alguém tem uma leitura sobre isso? Eu só gostaria de fazer um comentário aqui. Com relação à grande exposição que os casos, em geral, estão tendo, e nós temos visto muitas estatísticas, né, de institutos bastante sérios, mostrando o quanto essa violência é expressiva. Né? Quer dizer, hoje o Brasil ocupa a quinta posição entre os países todos do mundo, é aquele que mais mata mulheres. Então isso é muito sério. E quando se fala em feminicídio, então primeiro precisa se assimilar a questão do feminicídio. Porque nós sabemos, e ainda existe aquela ideia de que nada mais é do que um simples homicídio. Nós ouvimos isso ainda, não é verdade? Por um lado, hoje nós vemos a mídia preocupada em veicular os casos, nós vemos homens que ficam, né, ao invés daquele papel que lhes foi atribuído também socialmente, nós temos que entender que de alguma forma também eles tinham que exercer esse papel e se acostumaram, né, com isso, eram cobrados também disso, né? Mas isso em nenhum momento nada justifica que agredisse uma mulher, nada justifica que compactuasse, não parasse para pensar que aquilo não era correto. Né? Mas o que eu digo é que hoje já existe mais interesse no assunto. Isso é importante, porque muito se comenta, e nós escutamos que os próprios pares masculinos comentando que isso é imperdoável, isso é inaceitável, não podemos permitir. Fizemos um ato público o ano passado, né, em repúdio ao feminicídio, e nós vimos que muitos homens compareceram, né, muitos pares masculinos compareceram e engajados na causa. Eu estava nesse ato, inclusive. Sim, eu estava nesse verdade, ato. Foi muito importante. Não foi importante, até porque nós unimos as instituições todas, né? Estávamos todos lá, né? Sim, sim. Ministério Público, o Tribunal, o Poder Judiciário, são todos pares, a Polícia Civil, né? Estávamos todos reunidos ali.
e todos unidos para mostrar, quer dizer, esse trabalho conjunto que é importante, porque a mulher que sofre violência, e nós sabemos que as estatísticas mostram isso, mais da metade não chega aos órgãos de proteção porque acham que nada vai acontecer, não é verdade, Patrícia? As medidas protetivas eu posso até conseguir, mas eu tenho tantos boletins de ocorrência e não percebem que isso também é uma transformação necessária em geral. Há mais denúncia nas classes menos abastadas do que na classe média e classe média alta? Eu não tenho verificado essa diferença. Eu trabalhei em 2 delegacias e não vejo tanta diferença como aparece na mídia. Tendo pessoas com alto poder aquisitivo, com baixo poder aquisitivo, e não vejo essa diferenciação que tem aparecido na mídia. Eu acho que assim, às vezes, para quem tem mais poder, eu gostaria até que comentássemos também aqui entre nós, causa mais furor, por exemplo, quando alguém é público, nós podemos dizer, alguém como Luísa Brunet vem e diz que sofreu violência, né, e que está buscando e chama atenção, talvez seja até uma forma de sensibilizar para que as outras que estejam nesta camada social ou nesse tipo de profissão também criem coragem, alavanquem, né, para poder também denunciar. Porque o que acontece muito também, eu acho que é um medo dessas mulheres, né, elas já se sentem de se expor, com né, certeza, e de serem julgadas pela própria sociedade. Então, assim, como, né, que uma mulher como a Luísa Brunet, uma advogada, tem aí um conhecimento, né, que tem um saber, que tem uma cultura, se coloca numa situação como essa, se permite, né, sofrer esse abuso. Então elas ficam muito envergonhadas. Mas o que a gente tem que pensar é que essas mulheres também com alto poder aquisitivo, muitas vezes elas também não têm consciência. É verdade. Elas não têm consciência, não tá tão elaborado para elas essa questão, né? Então, assim, e o medo de não ser levado a sério, e o medo de ser julgada. Então, a gente também precisa, a sociedade, assim, esse é o meu entendimento, precisa também acolher. A gente não precisa questionar, falar assim, mas por que você se permitiu, né? Tanto tempo numa relação assim, a gente não sabe quais eram as expectativas dessa mulher, como é a autoestima dela, como ela se sente, né? Às vezes tem uma vulnerabilidade aí, uma fragilidade que precisa ser considerada. Também, doutora Tayana, cabe uma observação no seguinte sentido. Há um julgamento, sim, por parte da sociedade. Sim. E nós sabemos todas que trabalhamos nessa área que a culpabilização da vítima é o grande fator. Exato. Porque você estava vestida assim, porque você estava nesse... Porque você, imagina, você é uma pessoa que tem a mídia toda a seus pés, você tem tantos anos e tal, como é que você, né, de exposição, sempre no glamour, como que você se expõe dessa forma? Por que você fez isso? As próprias notícias mostram isso, né? Por que não se separou específico? Os questionamentos que vão surgindo pelas narrativas assim das reportagens causam questionamentos a partir também se denunciaram ou não, se chamaram a polícia ou não. Quer dizer, um monte de modelos e normativas que precisam, né, ser o tempo todo lembradas, digamos assim, de que tem a ver com muitas moralidades sociais, né? Dizem, né? Vitimização. Agora, voltando um pouco só ao questionamento da Eleonora, acredito sim que haja uma seletividade de casos que chamam mais atenção, que são mais veiculados ou não, que tem muito a ver com questões discriminatórias, né? E preconceitos, racismos, tudo assim. Eu acho que isso é um componente nessa diferença de visibilidade que existem entre notícias. Isso com certeza é vinculado, acredito, socialmente a isso. Toda espécie de preconceito. Eu achei muito interessante o que foi trazido pela doutora Tayana no sentido desse aspecto do preconceito, e me veio a imagem de quantas barreiras uma mulher precisa enfrentar até chegar a uma delegacia da mulher para, de fato, fazer uma denúncia. Então ela tem uma barreira inicial de fato, desistir daquele parceiro. Dela mesma, primeiro dela, né? Antes disso, depois os filhos. Conscientização. Conscientização. Porque como ela fica insegura, como ela fica se questionando, ela não sabe se é vítima. Aí pergunta, por que você demorou tanto para denunciar?
até ela que elaborasse, né? Exato. Eu sou vítima, quer dizer, eu devo ir? Será que eu vou ser bem acolhida? Meus filhos como é que ficam? Não tenho autonomia financeira? É o de sempre, não é? Às vezes ela chega na fatores. delegacia quando não tem mais jeito. Às vezes já está num ponto, a No maioria, último, né? né? Num ponto em que a gente tem que correr para casa dela e, né? A própria idealização da relação, né? O que esse parceiro me proporciona, porque a gente também não pode esquecer que tem aí um perfil, né? O agressor, ele tem um perfil psíquico, comportamental aí, né? São homens muito sedutores, manipuladores, né? Observadores. Então, como essa relação começa de uma maneira, ela é sutil, né? São sinais sutis. Então ele tenta proteger, ele tenta cuidar. Então, no início, a mulher se sente amada, ela se sente acolhida, até porque pode também ter aí, né? Isso enfim, cada caso é um caso, mas o que a gente percebe aí enquanto padrão é essa baixa autoestima e vulnerabilidade da mulher. Sim. Por isso que eu acho extremamente importante a informação, sem dúvida, a educação. Eu acho que se a gente começar, né, nós, não estava conversando com a doutora, somos mães, acho que diz que todas, né, sim, temos filhos, eu acho que a educação ela é muito importante. É fundamental. É fundamental. E não estipular papéis, por exemplo, né, na minha casa, minha mãe criou eu e o meu irmão lavando louça. Ah, vai lava a louça, arruma a cama. Então, assim... Isso não é papel de mulher. Isso é importante. Isso é fundamental, porque quando a gente fala em feminismo, né, são exatamente nesses pequenos detalhes que a gente vê como que se constrói uma sociedade machista patriarcal. Quando termina o almoço e quem tira os pratos é a filha mulher e o menino fica ali sendo servido. Então, esse é um exemplo muito interessante, que é do micro que a gente atinge, de fato, o macro, né? Mas, então, todas essas barreiras, daí a mulher consegue chegar numa delegacia, né? A sociedade a enxerga com esse olhar de preconceito, que ela é a culpada. E às vezes que eu estive em delegacias da mulher, eu sempre vi um cartaz logo no começo falando do ciclo de violência. Né? Tem um cartaz que fala muito sobre isso. E muitas mulheres só tomam consciência desse ciclo naquele momento. E é muito interessante porque, normalmente, após a agressão, corrija-me se eu estiver equivocada, há sempre um pedido de desculpas. Sempre. E esse pedido de desculpas que é aquela falsa esperança que faz com que a violência se perpetue. E que é onde entra o sedutor. Vocês poderiam falar um pouco sobre isso? Ah, sim. Aí que ela volta na delegacia e fala assim, eu quero retirar a queixa, porque ele virou outro príncipe de novo. Pois é, mas o Supremo daí... Aí a gente fica calma. Né? E daí entra a questão da Lei Maria da Penha, que tem alguns aspectos controversos sobre a questão da ação penal ser pública condicionada ou pública incondicionada. Daí vem o Supremo Tribunal Federal, alguns anos atrás, e diz, não, é pública incondicionada, começou, não pode mais parar. Então até o ministro Peluso, à época, disse, mas como assim? Eu sou contra, tem que ser pública condicionada, porque se ela retomar a relação numa boa, não pode mais tirar. Então, tendo em vista esse quadro que a gente tem posto, de que começou uma ação penal em relação ao agressor, não dá mais para voltar atrás, de acordo com a Lei Maria da Penha, conforme a sua interpretação do Supremo Tribunal Federal. Qual é a opinião de vocês em relação a isso efetivamente? A mulher deveria, independente do que o Supremo entendeu, ter esse poder de falar, não, eu quero dar mais uma chance, eu quero acabar com isso tudo, ou começou, é um problema do Estado, não é mais um problema da mulher? Eu acho que depende do caso concreto, tá? Eu acho que, primeiramente, seria importante o quê? Depende da gravidade. Por exemplo, né, nós temos projetos no tribunal, temos uma série de projetos sociais, uma série de redes de apoio, cuja finalidade é impedir que isso aconteça. Impedir a reincidência, impedir com que chegue nesse ponto, ela ter que se utilizar do Estado para evitar que ocorra um crime, né? Então, a meu ver, eu acho importante sim, eu acho que em determinados casos o Estado tem que intervir, né, por conta do que? Um bem maior. Tá? A vida, a Constituição é um direito fundamental, o direito à vida é um direito fundamental. Então o Estado, né, como detentor, eu acho que ele tem que proteger a vida sim, e nesses casos que envolvam vida, eu acho que é válido sim a ação ser pública incondicionada. Se nós formos falar de autonomia, né, se ela deve decidir ou não, a mulher que já está vulnerável,
ela não tem uma autonomia, não é plena a consciência dela. Ela está sempre, não é verdade? Aí nós temos especialistas aqui, mas o que nós sabemos na militância é justamente o fato de que ela acaba se submetendo, porque ou ela acredita que vai voltar a relação a ser a do príncipe, como aqui falou a doutora Patrícia muito bem, ou porque ela não tem autonomia financeira e ela depende daquele homem. Ou ela acredita que vai mudar, inclusive, que isso vai mudar o comportamento dele. Ela tem esse poder de mudar porque ela está fazendo que está algo comandando. errado. É ela que errou. Ela que errou. Isso, ela se vitimiza. Então, se ela mudar, logo o parceiro muda também. Isso. Né? E não acontece não isso, né? necessariamente. E não acontece necessariamente não isso necessariamente. Pode acontecer, mas dependendo do caso, né? É verdade, tem que analisar o caso concreto, porque às vezes a mulher também é muito submissa, a partir do momento que ela começa a ganhar confiança, né, acreditar nela, enfim, pode ser que ela também consiga colocar alguns limites nessa relação. E aí pode ter uma mudança, mas E não qual que é vamos contar qual é o panorama, qual é o contexto que nós sabemos que acontece a violência. Se nós tivermos agora uma lei, tivemos que a necessidade de uma lei, a 13.105, que já completou 3 anos, né, para tratar de feminicídio, para alterar o Código Penal, para que fosse agravado esse tipo de crime, matar alguém. Alguém pode ser homem, pode ser mulher, pode ser quem for. E a questão de gênero, que a doutora falou muito bem, que ainda não é assimilada pela sociedade, essa que é a verdade, como deveria, não é? Ainda há uma discussão muito grande, há o preconceito muito grande, há discriminação. Então nós temos vários recortes aqui, né? A questão da etnia, que nós sabemos que é uma realidade, sim, porque aumenta 300% estatisticamente falando. Nós temos a questão também do gênero, e a Lei Maria da Penha, nesse ponto, é bastante, vamos dizer assim, é uma evolução, é considerada a terceira melhor lei do mundo. Por quê? Né? Porque ela trata dessa questão. Você independe de orientação sexual. Né? Se é o gênero feminino, é protegido pela lei, certo? Se a vítima é do gênero feminino, é protegida pela lei. E as pessoas ainda não conhecem esse alcance. Todos sabem, foi feita também uma pesquisa, 99,8% da população conhece a Lei Maria da Penha, mas conhece o quê? Que existe uma lei, mas conhece tudo que a lei diz? Não. Então essa informação é fundamental. E eu acho que um dos aspectos mais importantes da Lei Maria da Penha, né, é a questão das medidas protetivas. Sim. E acho que esse foi um grande avanço. Eu gostaria que vocês falassem um pouco para quem nos assiste do que se trata essas medidas protetivas e efetivamente como que elas ajudam as mulheres que são vítimas de violência doméstica. Bom, acho que eu vou começar, porque medida protetiva eu acho que é o que eu trabalho todos os dias, né? Bom, eu concordo com a doutora, foi um avanço muito grande. A concessão de medidas protetivas é uma ferramenta muito importante para combater a violência doméstica, tá? Existem uma série de medidas. Vamos começar pelo tipo de violência, tá? A lei elenca os tipos de violência, tais como patrimonial, moral, psicológica, física. E dependendo desse caso, do tipo de violência, eu vou ter uma medida correspondente. Por exemplo, né, o rapaz, nós temos hoje em dia muitos casos que envolvem a internet, publicação de fotos, né? Então ele pode proibir o acesso, pode proibir que ele divulgue essas imagens, tá? Então as medidas protetivas, em geral, elas visam afastar o agressor da vítima. A finalidade maior é afastar a convivência, né, estipulando uma determinada 200 metros, né, distância, uma distância específica de aproximação, impedir o convívio com determinadas pessoas, afastá-lo do lar, tá? Muitas vezes o agressor possui porte de arma, então, né, retira. Então, todas essas medidas visam fazer o quê? Impedir esse contato, esse ciclo, né? Interromper o ciclo. E tem uma questão importantíssima. E é algo imediato, né? Sim, eu tenho um prazo, né? Temos um prazo para análise, para encaminhar para o Poder Judiciário. Então, né? tudo geralmente acontece com uma rapidez. E isso, desculpe, mas eu acho que é fundamental, porque a gente, quando pensa em direito penal, em lei penal, como é a Lei Maria da Penha, a gente sempre pensa em prisão. Né? E acho que muitas vezes a própria mulher, ela resiste a denunciar com medo que o marido vá preso. Porque efetivamente talvez não seja aquilo que ela quer que aconteça. Então eu tenho a impressão, queria até saber o que vocês pensam, doutoras, é que as medidas protetivas, elas conseguem achar um caminho do meio aí entre a prisão e a liberdade total, que acaba por encorajar as mulheres, sabendo, que se não souberem, que saibam agora, que existe essa possibilidade do agressor permanecer solto, mas ainda assim não poder se aproximar dela, sob aí
sob pena de prisão, aí sim. Também né? são medidas de restrição de liberdade. Sim. A prisão é o máximo, né? Vamos dizer que é o grau máximo de restrição da liberdade da pessoa, mas eu tenho outras medidas, conforme a doutora falou, que também vão restringir a liberdade dele e vão evitar, né, o mal maior. E isso é razoavelmente recente, né? Sim, porque a gente sempre teve que lidar dentro da seara penal e processual penal com o binômio prisão e liberdade total. Então essa ideia de algo no meio é algo que acho que satisfaz muito o que se espera da justiça, né? Sim. E eu acredito também que isso ajuda a encorajar a mulher também a denunciar, né? Porque ela pensa nas consequências, muitas vezes quando envolve família, filhos. Então deixa a mulher mais empoderada, mais fortalecida, né? E aí ela consegue muitas vezes, porque o nosso receio, pelo menos o meu, é que esse padrão de comportamento da mulher se repita em outras relações. Sim. Né? Então, a partir do momento que ela consegue elaborar, ela toma consciência e tem essa coragem, né, por conta da lei, muito provavelmente ela vai ficar mais atenta, né? Ela vai cuidar mais dela e das novas relações. Existem, inclusive, medidas, no caso, que, por exemplo, a maioria das mulheres que têm aparecido, elas não conseguem se sustentar, né? Então, temos até encaminhamentos para cursos profissionalizantes, independente da classe social, porque muitas param de trabalhar porque o marido exige. Né? Então, nós temos, inclusive, a possibilidade de pedir a medida protetiva, né? Ela pode pedir os alimentos. Era disso que eu ia comentar, que é muito importante, é pouco conhecido. E essa questão também é importante falar, quando se fala em empoderamento da mulher, é quando ela passa a entender que ela é protagonista da sua própria vida. Exato. Quando ela entende isso, ela percebe que ela deve ser autossuficiente, ela tem que reunir elementos, condições para que isso aconteça. E recentemente, eu gostaria até de trazer aqui, porque foi assinado esse pacto esse termo de cooperação, agora na segunda-feira, é muito recente, mas um termo de cooperação foi assinado agora, Ministério Público, Ordem dos Advogados, né, de São Paulo, AB de São Paulo, ONU Mulheres, Poder Judiciário e também Defensoria, são 6 partícipes, no sentido, e as empresas. Então, a Prefeitura Municipal, quer dizer, todos esses, né, esses partícipes, esses parceiros, no sentido de quê? Da empregabilidade da mulher ser garantida, porque não adianta ela sair de casa e ela não ter para onde ir, não ter o que fazer. Seja ela tenha ou não filhos, ou, né, enfim. Mas ela tem que ter essa condição de ter autonomia. Né? E para isso ela tem que estar, pelo menos, sendo remunerada. Né? Então, de que forma? Esse termo que foi assinado, só no dia da assinatura, pela Secretaria do Trabalho Municipal e também na Prefeitura, pelas prefeituras regionais. Então, de que forma vai ser feito? Vai ser feito que esse ciclo em que todos trabalham em conjunto para garantir a mulher que sofre violência doméstica e tem as medidas restritivas, que vai ser afastada do lar, que ela possa também ter a condição de ser autossuficiente, mediante trabalho nas empresas. Então, eu estava até uma grande empresa, das maiores empresas do país, estava ali a representante, né, a presidente dessa empresa, garantindo, foram 150 vagas. Então, quando a sociedade se mobiliza, eu quero chegar aí. Se a mulher entender que é vítima, a sociedade sabe o papel, porque não tem essa de, em briga de marido e mulher, não se coloca a colher. Não, se coloca assim, se coloca limite. Chegou agora uma pergunta exatamente sobre isso aqui dos nossos internautas. Se em briga de marido e mulher se mete a colher, até a Carol Marquezinha, ela fala, mete a colher e todos os utensílios necessários. Mas a Milena Andrade, ela pergunta, as pessoas podem ter muito medo de se meter em relacionamentos alheios. Qual a orientação que vocês nos passam? Só complementando, primeiro assim, você tem a noção, todos terem a noção de que temos responsabilidade não só pelo individual, como pela família, como pela sociedade como um todo. Está na Constituição Federal. Estado, família e sociedade. Se nós não tivermos essa tríade trabalhando, onde falhar um, falharão os outros. Não basta políticas públicas, se os destinatários das políticas públicas não estiverem conscientes de que eles têm direitos, de que eles têm deveres e que eles podem acessar as redes de apoio, de proteção no caso da violência. Não adianta nós falarmos também que aquele que não tem consciência que deve ajudar, porque denuncie, tá bom.
mas a pessoa às vezes não tem coragem de denunciar. Mas qualquer pessoa da sociedade pode levar ao conhecimento da autoridade. Sim. Isso é importante. Para dar força para a mulher, para que ela sinta que ela tem apoio. Temos o 180, temos o Disque 180. Tem o Disque 180, fundamental. Existem hoje também outros aplicativos, né, que também se prestam a dar essa garantia. Então a mulher precisa entender o tipo do botão do pânico, né, que falamos, o PLP 2.0, né, eu acho que é importante falar, já existem trabalhos assim na Comesp. Fala um pouco sobre o botão do pânico, por favor. Então, porque existe uma condição assim, inclusive de acessar, né, no próprio celular, que hoje é bem acessível, não é já nenhuma dificuldade de ter, você baixa o aplicativo e no momento em que está acontecendo, por exemplo, dentro dos transportes públicos, né, nós recentemente uma campanha, né, vamos parar com o abuso sexual nos transportes públicos, reunir todas as instituições, OAB de São Paulo, Tribunal de Justiça, né, Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, todos os meios de transporte, todos os transportes públicos, né, de São Paulo, então trem, metrô, ônibus municipais, todos reunidos para quê? Para quando acontecesse um abuso, aquela mulher que às vezes não tem coragem, foi feito todo um movimento e uma campanha muito, muito interessante, agora está em pleno vigor, as mulheres estão tendo mais coragem, porque dentro, por exemplo, do metrô, já tem ali o local. Se a mulher aciona, e ela está dizendo que está em perigo, imediatamente, na hora que já vai ser avisado ali, na próxima parada, já vai encontrar a delegacia, que é especializada do metrô, especializada do metrô, e já vai conduzir no ônibus. Vocês se recordam que recentemente, quando aconteceu aquele episódio, que aliás, depois vários outros aconteceram, né, daquela situação de abuso sexual dentro do ônibus, vocês se recordam disso? Claro. Inclusive, foi aprovado agora um projeto de lei que já segue para ser sancionado pelo presidente, o projeto de lei 618 de 2015 da senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, que justamente cria o tipo penal de importunação sexual, né? Porque na época houve essa discussão jurídica, se o rapaz do ônibus que ejaculou no pescoço da moça, se aquilo poderia ser tipificado como estupro, tendo em vista que o tipo penal do artigo 213, após a entrada em vigor da lei dos crimes contra a dignidade sexual, deixa aberto, né, que qualquer coisa, um beijo roubado já seria um estupro, né, propriamente dito. Então, houve essa discussão, se seria estupro aquele fato, ou se seria uma mera contravenção penal. Contravenção penal. Então, parece que agora nós caminhamos para a criação desse novo tipo penal. O que a senhora acha disso, doutora? Eu acho excelente. Eu acho que o tipo penal ele tem que ter o dolo específico. Tem uma série de elementos, né, para se adequar ao caso concreto, o que não aconteceu nesses casos. Por isso que houve capitulação a fraude processual, estupro, ou até, né, contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor. Eu acho que se tiver um tipo penal, né, que tratar de forma mais específica o caso, eu acho que vai auxiliar sim, vai melhorar sim. E doutora Natália, me diga uma coisa, em termos sociológicos, o que faz com que os homens, principalmente em transportes públicos, se sintam tão à vontade para usurpar o corpo das mulheres que ali estão, às vezes, indo para o seu trabalho ou voltando para casa? O que acontece? Por que a gente vê tantos casos de violência sexual em transportes públicos? Qual é a sua leitura assim, sobre isso? Olha, eu acredito que são possíveis várias leituras a respeito disso, né? Em determinadas perspectivas, você pode relacionar esses episódios, né, dentro das desigualdades de gênero, né? Há determinadas leituras que relacionam um pouco a partir dessa relação também entre ambientes privados e públicos, né? Eu acredito sinceramente que essa leitura ela não faça sentido-se sozinha, porque você tem desde movimentos feministas, todo esse questionamento de que o privado é político, né? Embora a gente ainda fale muito a respeito da mulher no mercado de trabalho, tem outras questões que vão complexificando tudo isso, né? A respeito dos casos por exemplo, do transporte público, eu tomaria, assim, eu acredito que
para dialogar de uma maneira um pouco mais instigadora, há dúvidas também, né, do que uma... que é a questão dos vagões, né? Por exemplo, na época que aconteceu justamente esse crime da ejaculação e tal, eu fui conversar um pouco a respeito disso e a maioria das narrativas em torno dos vagões... Por que eu tô, tentar resumir, né? Mas por que é complicado? Existem mulheres, de fato, que se sentiriam mais seguras, conforme algumas narrativas, em vagões específicos. Como no Rio de Janeiro. Foi, mas tem no Rio de Janeiro, vagão específico. Porque a própria sensação de segurança é muito subjetiva também, né? Não cabe a gente dizer o que dá uma sensação de segurança ou não. Por outro lado, esses vagões, em algumas narrativas também que eu acho muito importante a gente atentar, são oferecem um risco também no sentido de que os homens não teriam possibilidade de controlarem os seus impulsos. E isso é muito perigoso, porque você coloca o homem como algo também, como desejo, como sexualidade, algo irracional, né? E acredito que não seja por aí também que a gente precise olhar. Então, muito mais perguntas a respeito disso, não tantas respostas como nós temos dado e visto, né? São questões um pouco complicadas. Não seria também uma questão que eu acho que na base de tudo que nós estamos falando é a transformação cultural, porque mulher não é propriedade. Primeira coisa é que esse sentimento tem que ser abolido. A mulher não é propriedade. Quer dizer, eu posso pôr e dispor. Exato. Se precisar, eu jogo da janela porque me contrariou. Ou então, né, eu vou... O stalking, o que é o stalking? É um fenômeno absurdo. Quer dizer, terminou o relacionamento. Esse relacionamento não importa se é namoro, se é casamento, não importa a forma. É um relacionamento afetivo e há proteção para esse relacionamento quando há uma invasão e há o ataque ao direito da mulher, certo? A violação desse direito. Muito bem. Aí, naquele momento, ele começa a perseguir. Ele persegue, por isso que as medidas protetivas, porque é o afastamento, mas aí não pode falar, ele pede que alguém fale por ele, não é assim? Aí manda um grupo, ele persegue no trabalho, persegue no trabalho. Isso de variação do comportamento, né? Ele começa a variar o comportamento até ele ter aquilo que ele quer. Que ele se julga, inclusive, no direito de ter. Exatamente. É direito dele, ele não acha que viola nada. Então, se não houver uma transformação nesse sentido de entender que há limite, que deve ser de respeito. Acho que respeito é uma palavra fundamental. Respeito é fundamental. Eu acho que... É o que falta. Não é verdade? E uma ampliação do aspecto geracional, né? Por isso que as agendas relacionadas a gênero na educação são tão importantes. Ao mesmo tempo, você tem uma moralização totalmente equivocada do que isso significaria e constantes barragens políticas para isso. Então é muito complicado, porque a gente também fala bastante em educação, mas assim, existe a operacionalização dessa educação, né, e das agendas. E eu acho importante também a gente, enquanto sociedade, né, começar a desconstruir essa ideia de competição, né, entre os gêneros. Porque eu acredito também que o homem, né, até por conta disso, ele também fica um pouco inseguro com relação ao papel dele. E ele precisa entender, e eu acho que isso cabe a nós também, né, mostrar que não, né, que nós temos... cada um tem o seu espaço e a mulher só quer isso. Ela só quer complementar a relação. Não, e isso né? Ela tem esse direito. Eu até... Foi interessante porque você parece que leu o meu pensamento. Eu ia colocar para vocês... É possível um homem ser feminista? Qual é a importância dos homens feministas para essa agenda, para essa pauta do feminismo efetivamente? Porque é muito importante a gente esclarecer isso que foi colocado agora, que é a questão da igualdade, que inclusive está prevista na nossa Carta da República, de 88. E qual é o papel desses homens em relação a essa busca por essa igualdade também? Porque essa é uma preocupação. Eu queria saber. E eu gostaria de perguntar para as colegas. A nossa Constituição completa agora, 5 de outubro, 30 anos. Sim. Essa igualdade formal ninguém discute. Agora, igualdade real nós temos? Não. Não.
30 anos passados, nós ainda não há uma assimilação por parte da nossa sociedade, no sentido de que essa igualdade é necessária, que esse equilíbrio Tem que ser material, é importantíssimo, né? Para que a sociedade tenha saúde, para que ela seja aquela sociedade justa e solidária que todos nós desejamos. Muito bem. Só que o que eu pergunto é justamente isso. Quando se fala em feminismo, nós sabemos que muitas pessoas ainda torcem o nariz e dizem, lá vem uma feminista. Feminazi. Feminazi, né? Mas confundem feminismo como se fosse o antagonismo do machismo, quando na verdade o feminismo é a luta pela igualdade dos direitos, pela igualdade. Feminismo, sim, seria na versão feminina, o que é o machismo na masculina. Só que isso nem foi assimilado. Nós estamos falando agora em 2018 e ainda se confundem, ainda há aquela feminista. E uma desvalorização há preconceito das com relação a não entenderam. É uma desvalorização das demandas, Isso, das sensações, de diálogos em torno disso. Há uma desvalorização. Por isso que é complicado a gente também pensar numa linha de evolução, porque as coisas são simultâneas, né? Você tem muitas mudanças, mas ao mesmo tempo existem muitas resistências. Quando você às vezes lê alguns comentários ou às vezes notícias, nas mais situações variadas, assim, existe uma resistências também em torno de algumas transformações, né? Em muitos graus. É muito complicado, assim, Eu acho que trabalhar com só o lado positivo, né? A gente ainda tem muita muito coisa... caminho a percorrer. Tem muito. E há uma pesquisa interessantíssima do Instituto Avon, que eu gostaria de falar sobre ela, porque hoje eu fiquei chocada, quando logo assim, ainda de madrugada, eu vi a notícia de que estava sendo trabalhado dentro de um grupo de WhatsApp um abuso coletivo entre universitários. Foi na madrugada de hoje. Então, ou seja, os universitários o que nós imaginamos? Ele chegou naquele ponto, né, em que ele já passou o ensino médio, já vai para uma vida de formação profissional, de atuação no mercado de trabalho, de convivência na sociedade, até de construção de uma família, e vai esta pessoa, né, e muitas vezes nos melhores no sentido dos mais concorridos, porque todo curso aqui de aperfeiçoamento é sempre muito bom, né, mas aquele que são os mais concorridos, então vamos falar de medicina, né, vamos falar de direito, vamos falar daqueles universitários que praticaram estupros coletivos dentro do campus daquelas que são as maiores instituições de ensino superior, né, que nós temos. E aí você percebe o quê? Que quando foram consultados pelo Instituto Avon, nesta pesquisa, se não me falha a memória, de 2015, lá se diz o seguinte, mas essa moça que sofreu estupro coletivo no campus, dentro do campus, pelos veteranos, os veteranos sempre, né? Ou então aqueles que já saíram da faculdade. Ela estava desacordada, ela estava inconsciente. Vocês acreditam que mais do que 30%? Sabe qual foi a resposta de mais de 30%? Foi, mas ela não estava lá para isso, eles naturalizaram o estupro. É naturalizado, porque se estavam na festa, se beberam, se o vestido era curto. Então isso entre os jovens, que na maciça, né? O maciço percentual dos ingressantes são mais jovens. Esses jovens estão com esse pensamento que sociedade que nós podemos esperar melhor tem que ser trabalhado, tem que haver conscientização. Nós temos que trabalhar desde a escola, como bem disse aqui a doutora Natália, nós temos que até pegar todos os níveis de educação e dando informação, conscientização, reflexão antes, porque ninguém se conscientiza, sem que reflita antes a respeito daquilo que ouviu. E aí sim, transformar. E ação positiva. Sem dúvida. E aí o papel do homem também, né? De perceber, até aqui tem um comentário da Carol Marquezin, que chegou até nós, a internauta que nos assiste, dizendo assim, que conversa é essa? Precisamos ter mais empatia, precisamos ser mais humanos e as pessoas estão esquecendo o que é ser isso. Então, acho que passa muito por essa questão da empatia. Da gente parar com a história de homem, mulher,
polarização, né? Papéis polarizados. E entender que é um ser humano que está ali, que está sofrendo, que teve o seu corpo. Nós temos papéis estereotipados em novelas, em programas de televisão, nos quais a mulher é vista com roupa X, roupa Y e inclusive, né, tem sucesso. Então, eu acho que essa juventude acaba vendo isso e acaba querendo imitar, né? E eu acho muito importante também falar em empatia, assim, que eu trabalho muito isso no consultório, né? Compaixão e empatia. Compaixão e empatia, porque na verdade é muito fácil eu ter empatia por quem pensa como eu, né? Porque aí eu consigo me identificar, eu me sinto na minha zona de conforto. Acho que o desafio mesmo é ter empatia por quem pensa diferente. É o respeito Muito bem colocado. Muito bem colocado. Então, assim, realmente tentar entender como o outro se sente baseado até em uma história de vida, né? Como ele viveu aquilo, como ele experienciou aquilo. Né? Antes de julgar, entender, ouvir, né? Ouvir de verdade, ouvir com interesse. Escuta sensível, né? Exatamente. Ouvidos de Eu acho que por isso que hoje em dia as pessoas buscam muito os terapeutas, a psicologia, porque ali eles se sentem acolhidos, ouvidos, um espaço, né? Um espaço seguro. Espaço seguro. Sabe o que é interessante? Me desculpe só, houve uma propaganda, acho muito importante falar isso, porque as propagandas são aquelas que mostram, elas incentivam e muitas são bastante suscetíveis àquilo que as propagandas, né, propagam. Eu me recordo de uma grife bastante famosa e ainda atual, que simulava um estupro coletivo para poder fazer propaganda da grife. Nossa. Eu levo isso nas palestras. É um estupro coletivo. São 4 ou 5 homens, praticamente desnudos, o torso desnudo, uma moça deitada, pouquíssimo vestida, e eles pressionando com violência e ali fazendo propaganda da grife. Então, a naturalização de um estupro coletivo numa propaganda veiculada deste alcance é seríssimo. Seríssimo. Porque isso, até eu digo, mas que roupa que estão vendendo? Porque o que menos tem ali é roupa. Tem o nome da grife e tem o que seria muito provocativa, sem dúvida, mas da forma mais negativa. Ou nos meios que até a doutora Patrícia falou, eu gostaria de conversar, que nós tocássemos nesse assunto, doutora Eleonora. Que tocássemos no assunto de quando os jovens veiculam, se achando sob o manto da impunidade, porque a impunidade é uma coisa muito séria, a pessoa, né, se acha impune, e no meio virtual então, né, mas desconhecem, lamentavelmente, que não há mais esse tipo de impunidade que havia. Né, os perfis fakes, tudo que se acontece hoje é possível rastrear, chegar e punir, responsabilizar. Mas, desse tipo de publicação, se estivesse em casa lavando louça, não seria estuprada. Eu tenho as fotos veiculadas pela internet. Se não é estupro, meninas, é sexo surpresa. E vários likes. Isso que é então, mais os jovens impressionante. estão curtindo uma coisa, até que ponto é brincadeira? A doutora Cristina Sleiman fez agora semana passada, Educação Digital, um interessantíssimo debate sobre essa questão. Porque até que ponto é brincadeira? Vejam até o que aconteceu na Copa. Até que ponto você põe a mulher numa situação daquela, vexatória, humilhante? Lembra-se da Copa, daquela moça russa? Sim. Né? Até que ponto é brincadeira, até que ponto é invasão, né, da privacidade, está expondo, humilhando a mulher, né? Até que ponto é sexismo? Isso está tudo muito misturado, não está? E inclusive essa questão de colocar nas redes o estupro coletivo, inclusive os relacionamentos que terminam e como uma forma de vingança, a vingança pornográfica, o revenge porn, né? Coloca imagens da intimidade do casal até como uma forma, enfim, de prejudicar a ex-namorada, a ex-esposa. Pressionar. Esse mesmo projeto de lei que eu comentei agora há pouco, 618/2015, que já agora segue para a sanção presidencial, ele também cuida dessa questão da vingança pornográfica, né? Então é uma novidade que, óbvio que, como eu já disse, a gente sempre deve pensar no direito penal como a última ratio, a prisão é algo muito sério, mas me parece que, tendo em vista alguns aspectos da tecnologia que são muito novos,
a gente encontrar um caso como esse de, por exemplo, a vingança pornográfica que destrói a vida, até meninas se suicidam por causa disso, como um simples crime contra a honra, me parece que tem algum desequilíbrio em relação à resposta. Então, eu acho que a gente precisa começar, de fato, a pensar individualmente como que a tecnologia agrava um pouco essa questão, agrava bastante a questão da sociedade machista patriarcal e como se objetifica a mulher. E a gente tem pouco tempo, mas chegou aqui uma pergunta, e acredito que a doutora Tayana é a melhor pessoa que pode falar sobre esse aspecto, da Milena Andrade, dizendo o seguinte, da Lívia Mourão, que psicologicamente falando, a advogada morta, voltando àquele caso do Paraná, tinha uma vida perfeita nas redes sociais. Pode ser uma forma dela ter esperança que as coisas vão mudar? Então, como é que funciona essa via crucis da mulher que sofre violência doméstica? Porque, obviamente, aquilo não deve ter acontecido naquele dia só, né? Deve ter sido um processo. Exato. E como que funciona essa imagem que é passada pelas redes sociais? E a gente estava falando aqui, como que as pessoas em volta podem ajudar? Se a própria pessoa não revela o que está acontecendo, né? Olha como isso está muitas vezes até no inconsciente da mulher, né? O desejo, a expectativa, por isso que eu falei anteriormente, que ela criou dessa relação, né? E hoje, com as mídias sociais, isso dificulta muito, porque eu quero mostrar para o outro, né, que eu estou numa condição favorável. Muitas vezes isso gera até uma inferioridade, né? Eu acabo me sentindo, as pessoas que não vivenciam isso, né? Essa vida glamurosa, essa vida feliz, essa vida doriana, né? De família doriana, se sentem até inadequadas, né? Porque, então, a gente quer muito mostrar para o outro, né? A gente quer mostrar para a sociedade, a gente acredita nisso. Então, por isso que precisa fazer todo um trabalho, né? Para entender o que se passava, né? Até no inconsciente, as fantasias, as inseguranças, o que ela queria com isso, né? Porque sim, muitas vezes ela poderia ter uma crença de que se ela casou, ela teria que ficar para sempre naquela relação, né? Às vezes pode até ser um padrão repetitivo familiar, não que seja o caso, mas é importante a gente pensar nisso. A mulher às vezes entende essa violência como algo natural, como algo conhecido, familiar, e aí ela não consegue perceber. Então, assim, são inúmeras variáveis que a gente precisa entender, e aí é que entra a empatia e a escuta, né? Ouvir o outro, ouvir o que ele tem a dizer, ouvir como ele se sente, né? Olha, infelizmente o nosso tempo se esgotou. Mesmo, né? Agora havia nos animando aqui. muitas perguntas ainda aqui das pessoas que nos assistem e, enfim, infelizmente a gente pode até depois responder, enviar por e-mail. Mas eu queria, antes de passar a palavra para as considerações finais das minhas queridas convidadas, que conversa é essa? Eu gostaria de convidar a todos que nos assistem e a todas que nos assistem para um curso que vai acontecer aqui na Escola Superior de Advocacia da OAB, na ESA, na semana que vem, do dia 13 de agosto até o dia 17 de agosto, ou seja, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, no período da noite, e cada dia uma palestra diferente, uma aula diferente, só com professoras mulheres. A primeira aula será ministrada por mim e será sobre os crimes contra a dignidade sexual, justamente. Eu vou falar sobre esse projeto de lei que já está encaminhado para a sanção presidencial e que muda muitos aspectos da lei contra os crimes contra a dignidade sexual, entre outras questões como essa vingança pornográfica e por aí vai. Na terça-feira, nós teremos uma palestra com a doutora Adriana Nunes Martorelli, que vai falar sobre mulheres homicidas. Ela acabou de defender o doutorado sobre esse tema, lançou um livro, e essa aula será muito interessante da doutora Adriana. Na quarta, a doutora Luísa Najib Eluf virá justamente falar sobre a Lei Maria da Penha, aspectos práticos.
Na quinta-feira, a doutora Fabiana Zanata vai falar sobre a experiência dela em um projeto da OAB dentro do cárcere com as mulheres com os bebês pequenos. E por fim, na sexta-feira, a doutora professora Tainá Ered vai falar sobre questões ligadas ao feminismo negro. Então é um curso muito interessante e fica o convite para que todos e todas participem. Eu gostaria de passar a palavra para vocês, para que fizessem considerações finais acerca dessa questão da violência contra a mulher e deixassem aqui um registro pessoal de cada um. Começa por aqui, pela doutora Kátia. Obrigada. Bem, primeiro eu gostaria de parabenizar pela iniciativa de um programa como este aqui, esse bate-papo tão agradável com colegas incríveis, muito bem aqui mediado pela doutora Eleonora. O Que Conversa é Essa? Acho que deve realmente ter um grande espectro de atuação, porque possibilita que nós tragamos aqui os diferentes olhares sobre a mesma coisa. Quer dizer, nesse caso, a violência doméstica hoje é pauta. Nós temos que falar sobre isso, até porque quanto mais nós falarmos, quantas dúvidas surgirem, estaremos todos nós que fazemos parte dessa rede, não é, doutora Eleonora? Para poder mostrar que existe saída, sim, né? Que tem condição de nós mudarmos a sociedade, mas que isso vai depender de uma transformação, de um engajamento, vai depender do respeito ao outro, vai depender não só das políticas públicas, mas também delas, né, do aperfeiçoamento, como acontece agora aqui com uma nova lei, buscando um tipo penal específico, né, para uma situação que nós vimos que ali o que havia não atendia. Então, as considerações, na verdade, que eu gostaria de fazer aqui, além do agradecimento e do prazer de estar com as colegas aqui, né, é que seja um pleito, que nós possamos em algum momento, né, quando houver pauta, retornar para discutir, porque é um tema muito rico. É um tema muito rico, é um tema que demanda que nós discutamos, que ouçamos a todos aqueles que têm suas dúvidas, né, e que trabalhemos unidas, e trabalhemos em conjunto. E mais, que empoderemos as mulheres, e se me permitem, isso deve acontecer sempre, em todas as camadas da sociedade. Falou-se da advogada. Como você faz? Porque a mulher, advogada que sofre violência, antes de ser advogada, ela é mulher. E quando ela sofre a violência, nós temos uma experiência de saber que ela é mulher e ela não é advogada. Porque se fosse advogada, ela seria a pior advogada que ela poderia ter. Verdade ou não? Então, eu acho que assim, no sentido de dizer a pior defensora, porque ela é vítima. Então, no momento, nós temos que entender que a mulher profissional, antes de tudo, ela é mulher. Ela tem que ser tratada e acolhida em todo tipo de violência que ela sofrer, por aquela sim que tem condição, e que o sistema dê essa possibilidade. Agradecendo. Eu que agradeço. Eu agradeço pelo convite. Eu trago aqui uma reflexão, né, para as mulheres, que elas possam olhar para os sentimentos delas, para as questões, para as suas vulnerabilidades e fragilidades, né? E reconhecer que ali dentro tem uma força, né? Que elas são capazes e trabalhar isso nelas, né? Buscar apoio, e eu acho que assim, umas às outras, uma mulher tem que apoiar a outra e oferecer esse acolhimento, esse colchão macio, né? Até para poder encorajar a mulher a buscar essa ajuda e esse apoio. Sororidade, né? Exatamente. Sororidade, que eu acho que é a palavra agora. Muito obrigada, doutora Tainá. Bom, também gostaria de agradecer a todas, agradecer a doutora pela participação, estou honrada com o convite. E eu queria dizer que também na delegacia estamos à disposição até para essas informações. Você pode ir à delegacia para obter informações sobre o que é violência doméstica, se você está sofrendo, se você não está. Então, podem nos procurar, a polícia também está à disposição, tá, para solucionar qualquer questão. E eu acho que temos que ter mais iniciativas como essas, porque a informação e a reunião de várias esferas da sociedade, pensando e atuando em comum, por uma finalidade que é boa para todos, finalidade comum, que é o quê? Combater a violência doméstica. Eu gostaria muito de agradecer, foi muito interessante e ótimo esse tempo que a gente passou junto. Eleonora, muito obrigada pelo convite mesmo, foi muito bom. Acredito que pelos temas, tudo que a gente conversou e um pouco essa noção de fechamento, eu diria que é muito importante a gente sempre desnaturalizar os comportamentos, as instituições, né? Desde
inclusive o campo jurídico também. Sim. Então, o que a gente conversou aqui do que está em jogo, se são as trajetórias, mas também a normativa relacionada à família, que família é essa. Quando a gente tem esse passo de desnaturalizar as condutas sociais e como a sociedade funciona, existe muita possibilidade de abertura também para sentimentos relacionados à alteridade, à compaixão e menos julgamentos, né? Acredito que seja um grande exercício para todos nós importante. Sem dúvida. Muito obrigada. Desnaturalizar é fundamental. E a Simone de Beauvoir tem uma frase, que é a seguinte, que não há que se falar em feminismo e igualdade entre homens e mulheres sem falar na independência financeira das mulheres. Então, a autonomia perpassa necessariamente por esse aspecto. Então, é fundamental que as mulheres tenham uma carreira, tenham uma profissão, sejam autossustentáveis no sentido de que a hora que elas não quiserem mais aquele relacionamento, elas têm essa possibilidade de seguir com a própria vida também, né? Porque isso às vezes amarra. Bom, eu quero agradecer muitíssimo a presença das convidadas ilustres, e a doutora Tayana, a doutora Natália, a doutora Kátia, a doutora Patrícia. Foi uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Eu quero agradecer também à OAB, a Escola Superior de Advocacia, o nosso presidente, doutor Marcos da Costa, doutora Ivete Senise, diretora da ESA, a doutora Mônica Senatori, que é a coordenadora geral aqui da Escola Superior de Advocacia. Muito obrigada por esse espaço, por essa oportunidade. A toda a equipe do Que Conversa é Essa, meus agradecimentos por esse programa que foi feito de forma tão carinhosa, e é um prazer estar aqui. Então, aqueles que quiserem e aquelas que quiserem assistir a todas as edições desse programa, é possível no youtube.com/ESA-OABSP ou no facebook.com/OABESASP. Eu agradeço a atenção e até uma próxima.